Olá, ouvintes da TV e Rádio Imperatriz. Olha, vamos falar do clássico porque teve final no Mineirão, teve final do Campeonato Mineiro, jogo completamente disputado, um jogo difícil para as duas equipes, tanto faz para o Cruzeiro quanto para o Atlético. Um jogo muito disputado, inclusive a gente acompanhou o jogo aí, um jogo com a competitividade muito grande, muita marcação do lado do Atlético, muita marcação do lado do Cruzeiro. O Cruzeiro fazendo um jogo seguro ali na sua equipe, também ali com muita marcação no meio-campo. Na verdade, o time do Cruzeiro marcando de maneira em geral. A gente via os jogadores que atuavam na frente voltando muito também para poder marcar. Iam para o ataque, mas também voltavam para poder marcar. A zaga do Cruzeiro, uma zaga muito segura, com o Vidalba ali fazendo um ótimo jogo. No início do jogo, teve ali um pequeno deslizes ali do jogador do Cruzeiro, né? Na lateral, que é o Kaique, mas depois ele conseguiu se acentuar durante o jogo, aí completando o jogo, fazendo um bom jogo depois de certos minutos, né? Mas jogo completamente difícil no Mineirão, jogo complicadíssimo, final de jogo clássico, final de campeonato, Cruzeiro e Atlético, não se espera jogo fáceis, não se espera. Eu quero até ressaltar, para mim o Candançan foi até bem durante o jogo, mas muitas faltas que teve, o Candançan poderia ter dado cartão amarelo logo no início ali do segundo tempo, deixou se estender muito. Achei um jogo muito acirrado, um jogo muito disputado, tanto do lado do Atlético quanto do lado do Cruzeiro. Jogo de muita competitividade, jogo com poucas chances de gols. Ressalvo aqui o lance do Cruzeiro, que foi o lance do gol. O Cruzeiro venceu o Atlético por 1-0 com gol de Caio Jorge, gol de cabeça. Mas pegando aí o confronto em si, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro teve poucas oportunidades. Teve muitas jogadas, até que chegadas ali, por exemplo, do lado do Atlético, teve o Dudu com boas chegadas ali pela esquerda. O Cruzeiro sempre tentando buscar as jogadas, mas a marcação dos dois times estava muito compacta. Não tinha espaço para fazer grandes jogadas. A gente lembra que o Cruzeiro venceu o Atlético nesse clássico que foi a final do Campeonato Mineiro. Venceu o Atlético por 1-0 com gol de Caio Jorge, mas teve poucas e raras jogadas. Foram poucas bolas que teve assim uma grande chance mesmo de marcar o gol. Então um jogo completamente difícil, um futebol bonito de se ver, porque até no início ali do segundo tempo, metade do segundo tempo, estava um jogo muito bom, muito disputado, um jogo limpo entre as duas equipes. Então o jogo se desenrolou aí, mas não se espera jogo fácil entre Cruzeiro e Atlético. É sempre jogos muito difíceis, lembrando que Cruzeiro e Atlético é um dos maiores clássicos desse país. Então um jogo completamente difícil, mas o Cruzeiro teve uma superioridade contra o Atlético. O Cruzeiro foi levemente superior? Foi. Teve melhores jogadas, teve mais a profundidade, buscou mais as oportunidades para poder finalizar, apesar que foram poucas, teve uma boa finalização também com o Lucas Silva. Um jogo acirrado, um jogo muito difícil, jogo disputado a cada espaço do gramado, lembrando que não tem jogo fácil entre as duas equipes, nunca teve nem terá, lembrando que ainda se tratando de uma final, seria um jogo muito difícil. O Candançan, que foi o árbitro dessa partida, poderia ter distribuído mais cartões amarelos logo no início do segundo tempo. Teve várias faltas bastante duras e algumas delas nem cartão amarelo não levaram. Então isso também leva em consideração. Mas pegando aí o contexto das duas equipes,
Tanto o Atlético fez um jogo muito bom, fez um jogo seguro, mas também não achou espaço para poder finalizar. O Hulk não conseguiu finalizar em momento nenhum do jogo. Bernat, que esteve em campo, não conseguiu também finalizar. Tanto do lado do Cruzeiro, teve pouquíssimas finalizações. No início ali, por exemplo, no primeiro tempo, teve 3, 4 finalizações, mas a maioria foram para fora. Teve um belo chute do Lucas Silva. Então, pegando aí esse clássico como um modelo, as duas equipes chegaram muito forte. O Tite trouxe uma escalação e conseguiu se motivar ali o Cruzeiro para que ele pudesse fazer um clássico com muito mais segurança, com muito mais desempenho dentro de campo, e o Atlético com um treinador novo também, disputando aí já o seu primeiro clássico contra o Cruzeiro, né? Então, jogo completamente difícil, mas o Cruzeiro fez um gol ali com o Caio Jorge, uma bela jogada, o Caio Jorge aproveitando de cabeça e fazendo o gol do Cruzeiro, e o Cruzeiro se sagrando campeão mineiro nesse ano de 2026. Ressaltando aqui que a gente precisa também de se repudiar o que aconteceu em campo. Muito se traz discussão sobre o que aconteceu, porque o jogo estava muito acirrado, jogo muito difícil, e observando a partida, tudo se começa com uma disputa de bola do jogador do Cruzeiro com o jogador do Atlético, que é o goleiro, né, que é o Everson. Então, ele faz aquela jogada onde que inflama todo o time do Cruzeiro e leva aquilo, né, que poderia ter passado batido, levou o time todo a se inflamar e virou uma pancadaria generalizada no estádio do Mineirão. Lembrando que torcida dividida era a intenção, até que a gente precisa de ressaltar, porque no estádio, nas arquibancadas, a torcida, o torcedor deu exemplo. O que não teve exemplo foi dos jogadores que estavam em campo, e também lembrando que tudo se começou com o Everson, goleiro do Atlético, né, que não gostou de uma entrada do jogador do Cruzeiro, que é o Christian, e aí começou a pancadaria. A gente repudia tudo isso, lembrando que o clássico é um jogo muito quente já por natureza. É um jogo que começa, mas não tem fim. Então tá bom, tá tudo dito para vocês. Um abraço aí para todos da TV e Rádio Imperatriz. Lembrando que estaremos com vocês aqui, o cronista Henrique Oliveira, juntinho com vocês, levando aí todos os comentários com o nosso conteúdo de futebol na Rádio Imperatriz. Um forte abraço e até a próxima.